E agora vamos falar sobre a classificação de componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos podem ser divididos em duas categorias principais: ativos e passivos. E sobre os componentes ativos, são aqueles que têm a capacidade de controlar fluxo de corrente elétrica e podem amplificar sinais e realizar outras funções importantes. Aqui temos alguns exemplos. Um dos mais famosos deles são os transistores. Transistores são componentes eletrônicos fundamentais para a maioria dos dispositivos eletrônicos modernos. Eles funcionam como interruptores ou amplificadores de sinais elétricos. A sua estrutura é composta por camada de um material semicondutor, que geralmente é silício, e com diferentes capacidades elétricas. Os tipos mais comuns são os bipolares e os de efeito em campo. Sua função permite controlar a passagem de corrente elétrica entre dois terminais chamados coletor e emissor, ou também dreno e fonte. O seu uso como interruptor pode abrir ou fechar um circuito, dependendo da tensão ou corrente aplicada na base ou gate, funcionando basicamente como um botão eletrônico. E como amplificador, ele pode aumentar a intensidade de um sinal fraco, essencialmente comum em rádios ou sistemas de áudio. E agora vamos passar para os circuitos integrados. Os CI são componentes que revolucionaram a indústria de tecnologia, ao permitir que múltiplos transistores, resistores, capacitores e outros dispositivos fossem integrados em uma única peça de material semicondutor, que geralmente é silício. A sua estrutura é essencialmente um pequeno pedaço de silício, onde são gravados milhares, milhões ou bilhões de componentes eletrônicos, ou seja, isso tem contribuído bastante para a miniaturização desses dispositivos. E esses componentes são integrados para desempenhar funções específicas, como processamento de dados, armazenamento ou geração de sinais. Ele tem dois tipos: digital, que são projetados para operar valores binários, e estão dentro da maior parte dos computadores, celulares e dispositivos digitais. Também temos os analógicos, que são comuns para tratar sinais contínuos em dispositivos como amplificadores de som e controlador de sensores. Além disso, também temos a combinação que, que são utilizados nos sistemas mais modernos, ok? Tem como vantagem alta eficiência e velocidade, tamanho pequeno e baixo consumo de energia. Além disso, tem um custo reduzido para a produção em larga escala. Já os diodos são componentes bem simples, mas muito importantes, e eles permitem que a corrente flua apenas em uma direção. Ele funciona basicamente como uma espécie de válvula, e ele tem uma estrutura formada por dois materiais semicondutores, que geralmente é silício, porém com propriedades diferentes. E essas camadas são separadas por positivo e tipo M negativo. Ele tem uma aplicação em fonte de alimentação, proteção de surto de corrente, iluminação tipo LEDs e circuitos de comunicação, além de outras utilidades. Eu peço que nesse momento pausem a tela para dar uma olhada nesse gráfico e vamos passar agora para os componentes passivos, ok? Componente passivo tem a função de limitar a corrente, armazenar energia e filtrar sinais. Um dos mais conhecidos são, sem dúvida, os resistores. Provavelmente você já viu esse tipo de dispositivo. Eles são dispositivos usados para limitar o fluxo de corrente em um circuito e funcionam transformando parte da energia em calor e criando resistência ao movimento dos elétrons. Os resistores são classificados pelo seu valor em resistência, sendo em ohms, e pela sua potência. Também temos os capacitores. Capacitores armazenam energia de forma temporária
Eles consistem em duas placas semicondutoras separadas por um material isolante dioelétrico, que, quando conectados à energia, acumulam carga e podem liberá-la rapidamente, sendo úteis para estabilizar a tensão, filtrar sinais e armazenar pequenas quantidades de energia. Ok? E já os eletroindutores. Eletroindutores são componentes que armazenam energia em forma de campo magnético e são basicamente bobinas de fio que resistem a mudanças da corrente elétrica, e eles são usados para criar filtros, armazenar energia, controlar o comportamento de sinais de alta frequência em circuitos. Aqui temos os botões, que são componentes extremamente comuns, que têm uma utilidade mecânica para controlar um circuito elétrico, que, quando pressionado ou girado, podem abrir ou fechar circuitos, ativar funções específicas ou ajustar configurações de dispositivos eletrônicos. Outro também conhecido são os fusíveis. Eles têm uma utilidade de proteção para evitar danos causados por excesso de corrente elétrica. E quando a corrente ultrapassa o seu limite específico, o fusível rompe com o aquecimento e previne o possível dano por sobrecarga ou incêndio. Após isso, eles perdem sua função e devem ser substituídos. Aqui temos um resumo. Peço que pausem nessa tela. E agora vamos para privacidade e segurança digital.